introdução, a escola é um dos principais espaços de formação para a cidadania. No entanto, nem sempre se mostra capaz de lidar com as diferenças ligadas à sexualidade e orientação sexual. Objetivo: o nosso objetivo é claro, buscamos entender ao máximo como a homofobia é tratada no ambiente escolar. Justificativa: a homofobia na escola é um tema bastante complicado. Ainda nos dias de hoje, não se tem muita informação sobre o assunto. E relevância: o resultado da nossa pesquisa será importante para demonstrar à sociedade o tamanho da influência na educação em alunos homossexuais e transgêneros. Para nós investigarmos a relação entre a homofobia e a escola, fizemos estes problemas de pesquisa a fim do levantamento dessas questões. Utilizamos entrevista com professores e alunos e aplicamos um questionário para saber quais os projetos que a escola tem e qual o papel desempenhado pela escola frente às discriminações homofóbicas. O questionário foi respondido por apenas 2 alunos e 16 professores de forma remota por conta da pandemia. A homofobia na escola. Como acontece? A homofobia no ambiente escolar é a reprodução dos problemas sociais que prevalecem até os dias de hoje. A escola tem como objetivo educar e preparar os alunos para uma vida social. Por esse motivo, devemos tratar a homofobia como um problema sério. A discriminação homofóbica acontece de duas maneiras, direta ou indireta. Direta é quando a vítima sofre agressões físicas ou verbais. Indireta se caracteriza pela presença de boatos, gracinhas ou exclusões, entre outros. Consequências nos alunos homossexuais ou transgêneros. Infelizmente, acaba prejudicando o desenvolvimento educacional dos alunos homossexuais. Pelo desconforto que passam na escola, muitos acabam desistindo dos estudos, pois não se sentem seguros dentro do ambiente escolar. Obstáculos para a diminuição do problema. Um dos principais obstáculos para a diminuição da homofobia é a falta de informação, despreparo por parte dos professores ou encarregados da escola. Quando o assunto é diversidade sexual ou de gênero, muitos pais ou responsáveis por alunos tentam censurar o assunto, prejudicando no desenvolvimento educacional do aluno. Homofobia na América Latina. Existe alguma diferença? Bom, a homofobia na América Latina se manifesta da mesma maneira que em qualquer outro lugar do mundo. Quando nos referimos à homofobia na escola, notamos que muitas unidades educativas acabam ignorando o tema, onde se passam as mesmas dificuldades aqui no Brasil. Existe algum projeto contra a homofobia na escola? Bom, o Chile, Uruguai e Peru têm um projeto educacional informativo sobre a diversidade sexual de gênero. O problema é que muitos deles são opcionais, onde as escolas acabam não optando por usá-los. Qual país sofre mais com o problema? Bom, o país que mais sofre com denúncias homofóbicas por parte dos alunos não é o Chile, o país onde ainda está preparando maneiras de prevenção contra a homofobia. Um dos principais motivos é a religião é muito presente naquele país, influenciando na prevenção contra a homofobia. Bom, eu vou falar de gênero e sexualidade, começando pela diversidade sexual. A diversidade sexual é um tema atual que necessita de fato de uma ampla discussão nas escolas. Um exemplo de desrespeito a essa diversidade é a homofobia contra um aluno, que pode acarretar várias consequências, como comprometer a inclusão educacional e a qualidade do ensino, refletir na relação docente e estudante, produzir desinteresse pela escola, dificultar a aprendizagem e conduzir à evasão ao abandono escolar.
Muitas vezes um aluno pode ser objeto de chacota por parte de seus colegas e até mesmo professores por ter um jeito fora dos padrões determinados pela sociedade sexista. Em tal caso, sofrerá com seu nome escrito em banheiros, carteiras, paredes da escola, se transformando em alvo de zombaria, comentários e outras variadas formas de assédio e violência ao longo de sua vida escolar. Vou falar agora sobre gênero e sexualidade na escola. Segundo Gagliotto, a sexualidade configura-se numa das dimensões humanas mais complexas por constituir-se de um elo entre aspectos subjetivos do ser humano, tanto filosóficos, sociais, históricos, antropológicos, pedagógicos e psicológicos, tanto aspectos biológicos, por exemplo, genéticos, reprodutivos e identidades genitais. Tratar pedagogicamente do gênero e sexualidade nas escolas significa inserir os assuntos referentes a esse tema da diversidade no currículo, por meio dos conteúdos contemplados nas diretrizes curriculares, não havendo necessidade de se criar uma disciplina específica de educação sexual nas escolas. Os processos de transformação que passa a política sexual brasileira é muito complicado, já que as expressões de gênero e sexualidade juvenis têm ocupado um papel fundamental no confronto de concepções e valores em relação à sexualidade e ao gênero. A escola e as políticas de educação têm sido locus permanente de conflito entre pessoas das mesmas ideias. É importante que esse tema esteja na escola desde a educação infantil até o ensino superior, passando pela formação essencial dos docentes e até pelos materiais educativos. Falar sobre gênero e sexualidade é parte da construção do respeito à diferença. Uma criança que chega em casa e só conhece uma única forma de convívio com o outro, tem na escola a oportunidade de conhecer outros modos que não necessariamente seja o preconceito e a violência com o que lhe é diferente. Vou falar agora sobre diferenciação e identidade. Podemos dizer que onde existe diferenciação, ou seja, identidade e diferença, aí está presente o poder. A diferenciação é o processo central pela qual a identidade e a diferença são produzidos. Há, entretanto, uma série de outros processos que traduzem essa diferenciação ou com ela guardam uma estreita relação. São outras tantas marcas da presença do poder, por exemplo, puros e impuros, incluir e excluir. Então, essa afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam sempre as operações do incluir e excluir, como eu disse. A identidade e a diferença se traduzem assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e sobre quem está excluído. Bom, eu vou falar sobre a representatividade LGBT, que vem crescendo, mas ainda é considerada bastante pequena. E algumas das principais bandeiras defendidas por grupos LGBTs são a de igualdade de tratamento e também de lutar contra o preconceito e a discriminação, que são coisas no qual eles lutam em seus dia a dia. Já sobre gênero, entende-se que a identidade de gênero, como o próprio nome indica, diz respeito ao gênero como o qual uma pessoa se acha adequada ou se identifica, independente do sexo, ou seja, as características biológicas está relacionada à identificação de uma pessoa com gênero masculino ou feminino. Algumas pessoas se identificam com um gênero diferente do que é imposto a elas, em função do seu sexo biológico. Essa identificação é o que chama-se de identidade de gênero. Já sobre sexualidade, diz respeito à orientação sexual de uma pessoa, ou seja, por quais gêneros essa pessoa sente atração sexual ou se romantiza. Algumas das categorias atribuídas à sexualidade são heterossexualidade, pessoa que sente atração por pessoa do gênero oposto. Homossexualidade, pessoa que sente atração por pessoa do mesmo gênero. E bissexualidade, pessoa que sente atração por pessoas dos dois gêneros. Já sobre a violência e discriminação sexual, que mata em torno de mais ou menos 150 pessoas por ano, o país tem um alto índice de assassinatos contra aqueles considerados das sexualidades não hegemônicas, já que a média brasileira é de um assassinato a cada 3 dias. Essa situação pode ser caracterizada como homofobia, que é uma atitude hostil, que tem como foco homossexuais e consiste em designar o outro como inferior ou anormal.
de modo que sua diferença o coloque fora do universo comum dos humanos. O termo homofobia refere-se ao tratamento preconceituoso e às discriminações sofridas por jovens tidos como homossexuais, sendo inúmeras as formas de desvalia das sexualidades ditas, e ferindo a dignidade alheia e gerando sofrimento e revolta. Nesse sentido, comportamentos homofóbicos variam desde a violência física, da agressão, até a violência simbólica, em que alguém considera lícito afirmar que não gostaria de ter um colega ou um aluno homossexual. Portanto, a homofobia é um problema real que alcança fortes e preocupantes dimensões no Brasil, o que torna a população LGBT extremamente vulnerável. A maior parte dos gays e travestis foi morta perto de suas próprias casas. E segundo dados, menos de 10% dos assassinos de homossexuais são presos. E o baixo índice de solução para esses casos são preocupantes. Resultados preliminares. Em relação aos alunos, dos dois que entrevistamos, os dois sofreram homofobia dentro da escola e com isso tiveram que se mudar de escola, pois aonde eles estudavam reclamavam na direção e não recebiam a devida atenção que eles mereciam. Em relação aos professores, há um despreparo da escola e dos professores em relação a casos de discriminação. Dos 16 professores que entrevistamos, muitos disseram que eles próprios e até mesmo a escola não estão preparados, porque eles ainda acham que falta informação dentro da escola. Considerações finais. A pergunta que resta é: por que ainda precisamos da institucionalização da homofobia como prática regulatória da construção social e psicológica de gêneros e identidades sexuais, se vivemos em uma época que prescinde das relações sexuais e, consequentemente, da suposta prática heterossexual dos envolvidos para a geração de outros seres humanos? Em uma época em que as desigualdades sociais, a violência e o descaso aos direitos humanos afetam-nos muito mais do que as práticas sexuais ou o amor entre pessoas do mesmo sexo biológico, porque ainda se privilegia a heterossexualidade como norma de constituição dos laços familiares.